Sejam bem-vindos às Inspiring Talks. Connosco, hoje temos o Sandro Rezende. O Sandro está aqui na qualidade de cofundador do Manicômio, um espaço criativo, hub social e uma galeria de arte bruta. O Manicômio, nascido em 2019, é o primeiro espaço de criação que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental e surge com o propósito de dignificar e reconhecer os artistas que lá trabalham. Obrigada, Sandro, por aqui estar connosco. Obrigado eu pelo convite. Como é que tudo começou e qual foi a inspiração para criar este projeto? Então, como é que isto tudo começou? Já começou há muitos anos, já estou a ficar um bocadinho velhoso. Então, eu comecei a trabalhar no Júlio de Matos há coisa de 22 anos. Já é à séria. Vi um anúncio no jornal que pedia um professor de cerâmica para um ateliê dentro do Júlio de Matos. Eu não percebi patavina de cerâmica, ainda não percebo muito bem, mas adorava trabalhar com pessoas com doença mental, no meu raciocínio na altura. Né? Até para o meu trabalho que estava a fazer enquanto artista, que era o reconhecimento eu perante o outro, era um trabalho de desenho que eu estava a fazer, e concorri, e ganhei. Portanto, comecei a trabalhar no Júlio de Matos, que era das 9 às 5, todos os dias. Mas confesso que a primeira abordagem era completamente egoísta, nada de altruísta, que era, ok, vou tirar aqui coisas para mim, para desenhar. E depois fui completamente enganado, né? Apaixonei-me completamente por toda a gente e, acima de tudo, apaixonei-me pela forma como as pessoas, dentro daquela situação, dentro do Júlio de Matos, pensam e agem, né? Aquela honestidade tão bravente e tão notória como a autenticidade que as pessoas têm, que é uma coisa que, por vezes, nós perdemos no nosso meio social. Depois comecei a trabalhar diariamente, todos os dias, com eles, a fazer trabalho de arte, e passado 2 anos, penso eu, a trabalhar no Júlio de Matos, fizemos uma primeira exposição onde eu junto artistas do Júlio de Matos com artistas de fora do Júlio de Matos, com quem eu trabalhava também no mundo da arte, mas fiz uma coisa gira, nunca identifiquei quem era o artista do Júlio de Matos e quem era o artista de fora. Portanto, era uma exposição com cerca de 40 artistas num pavilhão lá dentro do Júlio de Matos. Portanto, a única coisa que sobressaía era o valor. E percebi, olha, é aqui as chaves. A chave é o valor das pessoas. Exato. E não os rótulos que lhe dão a eles, né? Ou não a doença que carregam. Começou assim e durante 22 anos fizemos, não sei, mais de 100 exposições em vários espaços. Trouxemos os artistas mais incríveis do mundo, desde o Jeff Koons, na altura, ainda é o artista mais consagrado e mais caro do mundo, a trabalhar sempre em diálogo com os artistas do Júlio de Matos. Porque era muito importante que eles tivessem uma aprendizagem diferente do que ser eu sempre a dar aulas a eles, não é? Claro. Porque eu tenho os meus vícios, tenho os meus gostos, se estou sempre a passar isto a eles, eles não vão aprender mais do que aquilo. E aquela filosofia muito portuguesa, se calhar não é muito portuguesa, muito humana, que é, se calhar vou trazer uma pessoa para aqui e depois vai-me roubar um emprego, não é? Isso nunca me ocorreu. Ocorreu sim dar-lhes maior aprendizagem com outros artistas e com outros curadores e com outras pessoas artísticas. Então comecei a convidar muita gente e, em conjunto, os artistas do Júlio de Matos, os artistas começaram a fazer exposições e começaram a aparecer na televisão, nos jornais, e aquilo correu muito bem. E continua a correr muito bem, nós continuamos no Júlio de Matos. Só que havia aqui uma coisa que eu queria fazer, que era sair daqueles muros. Então o Manicômio ia limar o que eu acharia. Eu e o Zé, o meu colega, que infelizmente faleceu, acharíamos que estava incorreto, ou podia ser melhorado. Eu continuo a dizer que o Júlio de Matos é um espaço incrível. Havia coisas que me faziam alguma confusão. Por exemplo, eles não poderem vender os trabalhos, ou vendiam as obras muito baratas, nada de acordo com o valor que eles tinham nas obras. As exposições internacionais basicamente não se fazia, ou não se fazia mesmo. Trabalhar com marcas também não podiam. E depois tinham uma rigidez de laboratório, que era eles tinham que entrar às 10, sair ao meio-dia, e das 2 às 16 nos ateliês, quer ou não que tivessem vontade de trabalhar. Pronto. E depois todos eles são externos, precisam de dinheiro para sobreviver. Claro. Então nós pensámos que o Manicômio podia comatar essas dívidas. Sim. Então o Manicômio tem isso, não há horários, as pessoas vão quando querem, trabalham com quem quiserem, como querem, como deixam de ser, e tem o apoio financeiro que vos permite não pensar de imediato no emprego, mas aquele ser a fonte de rendimento deles, ou a dignidade financeira. Portanto, o Manicômio neste momento, e eu arrisco-me sempre a dizer isto, mas digo sempre que é mais do que arte, é trazer dignidade
às pessoas que já a têm, mas que a perderam no processo de doença. Exato. O manicômio relaciona-se com estes artistas como artistas e não como doentes. Portanto, no fundo, sim, é esta a grande diferenciação, não é? Sim, sim. É um bocadinho mais do que isso, porque vou fazer aqui uma espécie de analogia para percebermos um bocadinho melhor o que é que isto pode criar. Quando temos um problema, seja de uma doença mental, seja um problema de alcoolismo, seja um problema de uma perna partida, né? A gente vai ao hospital, como no Júlio de Matos, ao hospital, e vamos tratar do nosso problema. Ora bem, o médico tem que tratar do problema da pessoa, né? E essa filosofia é correta. Mas dentro do manicômio nós temos uma filosofia diferente, que é quando algum artista, alguma pessoa chega ao pé de nós, tem um trabalho artístico, mas também tem uma doença mental, a primeira abordagem dela é contar-nos a doença. Porque é normal. Exato. A gente vai ao médico contar a doença. Né? E o que nós não queremos saber da tua doença, nós queremos saber quem tu és. Quem és tu? E o que é que tu fazes? O que é que tu queres fazer? E para onde é que tu queres ir? Neste processo, a nossa preocupação é saber quem é a pessoa. A sua identidade, o seu valor, quem é a pessoa. Que muitas vezes, em conceitos hospitalares ou mesmo de associações que ajudam, em IPSS, isso provavelmente não acontece. E ao fazer isto, estamos a trabalhar a doença mental sem estar a falar sobre ela. Exato. Portanto, para nós, o que mais nos preocupa neste processo é saber quem é a pessoa e dar atenção. Isto é tão básico como dar atenção. Claro. Portanto, e sim, e é a partir daí que nós começamos todo o processo de trabalho. É a partir da sua pessoa, da sua identidade, da sua atenção, mas damos mesmo atenção. Não é aquelas coisas de dizer, estou-te a ouvir. Não, estamos mesmo a ouvir. E depois ao trabalhar e fomentar mais e querer mais, e de acordo com o artista, como é óbvio, onde é que queremos ir, onde é que queremos expor, onde é que queremos trabalhar e com quem queremos trabalhar, essa toda a evolução traz a diferenciação, e a diferenciação é essa. Sim. São as marcas que vos contratam, não têm qualquer tipo de apoio? Não, as marcas não nos dão qualquer tipo de apoio, quer dizer, dão. Ao fim e ao cabo, sim. Ficam a ter connosco porque nós fazemos uma proposta, claro. Né? Pronto. Sim, isso é um processo complicado, porque a filosofia ainda, em Portugal, da responsabilidade social ainda continua muito ativa, ao contrário. Né? Pronto. Nós começámos a criar a agência de design, que é uma empresa perfeitamente normal, onde tem 4 designers que têm também problemas com doença mental, precisamente para comatar essa falha, que era as empresas vão ter connosco, e vou dar aqui o caso da Arcádia. Foi o caso que nós trabalhámos, talvez um dos primeiros, se não o primeiro, talvez um dos primeiros. A Arcádia fazia sempre, e continua a fazer, com uma associação do Norte, um tablet de chocolate com um desenho feito por ele. Né? E a Arcádia vai ter connosco com a mesma intenção. Faz um desenho, não sei o que mais. Pronto. O que é de uma extrema boa vontade da parte da Arcádia, e eu depois comecei a dialogar e ficámos amigos. Pronto. E o meu trabalho dentro do manicômio também é isto, é explicar às marcas, explicar as relações e aos recursos humanos, e a parte do marketing, o que seja, que pode ser muito mais do que um desenho. Claro. Né? Pronto. Então o que é que eu disse ao Francisco, na altura, da Arcádia? Olha, deixa-me fazer a tua proposta. Obrigado, mas deixa-me fazer uma proposta. Como nós somos criativos, deixa-me fazer uma proposta. E depois tu aceitas, se é boa para ti, se não é boa para ti. Então nós fizemos uma proposta para a Arcádia, mudámos o chocolate, mudámos o formato do chocolate, mudámos o sabor do chocolate, mudámos o rótulo, mudámos praticamente tudo. E fizemos uma caixa e um frasco de vidro completamente fora, que era o chocolate da loucura. E disse sempre ao Francisco, olha Francisco, mas aqui as comissões têm que ser de igualdade. Portanto, para nós é muito importante que as marcas ganhem dinheiro connosco. Não é, caridade. Win-win. Não é caridade. Só aquilo para eu fazer um desenho. Não. Mas nós temos o dobro de responsabilidade, que é fazer um trabalho seja tão bom e tão apelativo para o público, seja tão bom e tão apelativo para a marca, e que nos dignifica nós enquanto artistas ou enquanto criadores. Né? Pronto. Essa é a nossa responsabilidade enquanto agência e enquanto marca. Portanto, começámos a trabalhar com a Arcádia, depois com o Viva Lamego, com várias empresas, com a Vodafone, com a CUF. E quando começámos a fazer a primeira campanha, por exemplo, a primeira campanha para a CUF, que é uma campanha muito grande a nível nacional, tivemos a necessidade de ter alguém com mais experiência na área, e fomos contratar uma pessoa que tinha vindo já da BBDO, uma pessoa da área sénior do design e tudo, para nos ajudar neste processo. E foi engraçado perceber que as marcas, as que nos conhecem e querem trabalhar connosco, estão muito ávidas da nossa loucura, né? Da nossa forma
diferente de olhar para o objeto. E com a CUF aconteceu isso. A primeira proposta foi uma proposta, era uma campanha nacional, foi uma proposta de design muito bem desenhada, muito bem limpa, muito bem sharp para a proposta, mas depois a contraproposta da CUF foi nós precisamos um bocadinho mais de manicômio no processo, né? E isso, eu percebi que as marcas precisam mesmo disso, né? Nós estamos a fazer a nova, ainda não saiu, mas vai sair outubro, novembro, a nova linha toda da SMEG, com um design nosso, e temos outras propostas que espero eu que ganhemos e conseguimos ganhar, mas é importante que as marcas percebam que a responsabilidade social pode ser um win-win, e mais do que isso, não é só o status de estar a ajudar alguém. Exato. O conceito de ajudar não é correto connosco. Nós nem sequer aceitamos doações. É muito engraçado quando as pessoas vêm ter connosco para dar doações, eu digo a eles, não, mas comprem quadros. Exato. Comprem quadros, o artista ganha, toda a gente ganha, você ganha um quadro, se não gostar ao primo, ao tio, ou o que é que seja, mas comprem arte. Né? Não aceitem doações, não aceitamos doações. Portanto, nós temos que fazer o dobro do trabalho, que é explicar às marcas o valor que temos e onde é que podemos ir, e como é que é o nosso olhar, e o que é que temos a acrescentar à marca, e quanto é que a marca vai ganhar connosco. E temos que também limar a filosofia da responsabilidade social em Portugal, né? Porque o investimento dos projetos sociais, e eu não estou a dizer mal deles, que eles são todos incríveis, todos fazem um trabalho incrível, mas por vezes não valorizam as pessoas que lá têm, né? E não fazem esse trabalho extra para trazer mais conteúdos. Portanto, nós vivemos do nosso trabalho. Sim. E qual é o flow para integrar o manicômio? É simples, basta mandar portfólios, né? Portfólio artístico. E passando eu pela fase de artista e quando acabei a faculdade, mostrar um portfólio a alguém é de uma violência brutal, né? Pronto, é de uma coragem, é de uma violência brutal. E o meu papel dentro do manicômio também é o papel que eu menos gosto, mas é o papel que eu tenho que ter, que é por vezes dizer que não às pessoas, né? Portanto, quando as pessoas mandam os portfólios e vão muito motivadas para ir para um espaço que sabem que são pagas para trabalhar, que sabem que têm refeições, têm transporte, têm material à disposição, não têm horários, têm as chaves do espaço, vão quando querem, fazem exposições em museus, têm vendas, né? Têm uma qualidade de vida completamente diferente do que tinham antes. As pessoas vão com uma expectativa muito elevada. E eu, por vezes, tenho que dizer que não. Até porque a lista de espera é... Era isso que lhe ia perguntar. A lista de espera é gigante, é gritante. Tem ideia de números atuais? Perto de 200 pessoas. Nós não conseguimos dar resposta a toda a gente. E aqui acho que o SNS deveria pensar em abrir mais manicômios. Como não sei, mas deviam aparecer mais manicômios. Fica aqui o desafio. Até porque todos os hospitais foram nos visitar e foram perceber como é que nós funcionávamos. E todos os hospitais mandam-nos pessoas para lá. Nós recebemos pedidos todos os dias. E é muito... A saúde mental em Portugal é muito gritante, a desigualdade social. A saúde mental está mais na pobreza, por exemplo, está mais incluída na pobreza. Muito também nos sem-abrigos, e porque não há um apoio muito forte. Quase não há apoio, né? E esta coisa da saúde mental ser o parente pobre da saúde em Portugal é quase verdade. Sim. É quase verdade. Mas eu acho que nós estamos aqui a ter o nosso 25 de Abril agora, este ano, que o Covid ajudou bastante a ter o 25 de Abril. Sim, o nosso 25 de Abril. Para mudar a saúde mental em Portugal. E eu acho que isso... Neste momento nós estamos a ter um papel muito ativo, não só com os ministérios, mas também estamos a trabalhar com a OMS e com a ONU também. Porque a linguagem é muito importante. Nós não dizemos doentes, né? São pessoas, é o nome das pessoas. Nos hospitais... Os hospitais de internamento é de uma violência muito grande quando uma pessoa tem primeiro internamento e perde todos os direitos que tem, basicamente, quase os direitos humanos, né? Tem pijama, tem um médico, etc. Nós temos também a trabalhar para que haja melhores condições das pessoas dentro do processo de hospitalização. Portanto, o manicômio não é só arte, né? É isto tudo que trabalhamos. Temos outros projetos muito engraçados, que não sei se posso falar, se consigo falar. O espaço é seu. Uma coisa... O manicômio divide-se entre manicômio estúdio e depois o manicômio agência. E depois começou-se a dividir mais, né? Pronto. Há coisa de 2 anos
Eu sempre achei que as consultas de psicologia e psiquiatria em privado eram caríssimas. Em privado, ok, eram caríssimas. E sei que pessoas com menos condições financeiras não conseguem chegar lá, né? Pronto. Então desafiei dois médicos, um psicólogo e um psiquiatra, e disse: olha, eu gostava que tu desse consultas no manicômio, mas tem que ser em open space, sem recepção, o telefone é teu, dás o telefone às pessoas, resolves essa questão, e o preço é 30 euros. E quem escolhe onde quer ser consultado é o próprio doente. Se calhar para mim. Que grande desafio. Então, bem, para lá. Pronto. Começámos com 2 médicos. Neste momento, o ano passado demos 800 consultas. Tudo posterior. Tudo posterior. A partir deste mês, vamos dar consultas no MAT, no museu. As pessoas vão ver uma exposição e podem estar com o psicólogo ou com o psiquiatra a ver a exposição e a falar sobre os problemas deles. E estamos a desenhar uma para Cascais e estamos a desenhar uma para o Alentejo, que permite, apesar de continuar a ser caro, eu acho que podemos reduzir isto para zero, se houver algum apoio do Estado. Podemos reduzir isto para zero, mas acho que 30 euros já é um dinheiro que se consegue, mas mesmo assim acho que se devia reduzir para zero. E não há aquela coisa de ir a um centro de saúde e pedir uma consulta de psiquiatria. Sim. Não sei se vos aconteceu, mas é engraçado porque quando se vai ao centro de saúde e vai-se ao guichê e fala-se muito baixinho, que é uma consulta de psiquiatria, com vergonha, assim. Depois vais passar a recepção e depois ouve-se: Sandro Rezende, consulta de psiquiatria, com vergonha. E ali não há, pronto, ali não há. As pessoas chegam, encontram-se com o médico no sofá vermelho e depois escolhem. E a partir daí fazem todo o caminho de consultas perfeitamente normal. E tem sido muito interessante perceber a quantidade de novas de pessoas que estavam muito aflitas porque não conseguiam pagar uma consulta. O SNS tem uma lista de espera gigante também, tem, não sei se é 6 meses agora a lista, se é mais ou menos, já não sei, assim uma coisa qualquer. E ali consegue-se resolver algum problema de algumas faixas etárias e algumas faixas económicas em Portugal. Mas mais uma vez, eu gostava que isto fosse a zero, eu gostava que as coisas fossem mesmo a zero. Lá chegaremos. Esperemos que sim. Lá chegaremos. Sandro, muito obrigada por a sua companhia. Muitos parabéns pelo seu projeto. Obrigado. E obrigada a si que nos acompanha nestas conversas inspiradoras.